essa semana que passou, eu acho que eu fui um pouquinho polêmica com alguns assuntos que eu trouxe à baila, porque eu acho que isso é interessante. Você não precisa concordar comigo, com tudo que eu falo, porque você também provavelmente tem a sua forma de pensar, eu não sei, mas desde que eu venha provocar em você essa coisa de que você venha agir, sabe, a atividade de pensar e pensar por si mesma, avaliar a palavra de Deus com a sua vida, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Então, quando vivemos essa palavra, vivemos com Ele. A palavra de Deus, ela é viva. Você vive a vontade dEle, aquela palavra é a vontade dEle. Então, se você vive aquela vontade, então você vive dentro, é como se você se colocasse debaixo das asas de Deus. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas deixam de avaliar as suas vidas e elas hoje em dia têm vivido como zumbis. Sabe aquela coisa, aquele programa de zumbis na televisão? Às vezes, o zumbi é aquele que não pensa, ele vai pelo que os outros falam. Por exemplo, você lê uma notícia, você sabe que os jornais, a maioria dos jornais, a maioria dos jornalistas são muito tendenciosos hoje em dia, são manipuladores. Então, eles têm um poder muito grande. Aí você lê lá uma matéria. Igual teve aí uma polêmica, né? Lá no Rio de Janeiro, o discurso do bispo Crivella, parece que ele mencionou Deus 7 vezes. Então, esse jornalista de uma certa emissora de TV escreveu uma matéria como se fosse o fim da picada Deus ser mencionado 7 vezes no discurso. Como se fosse o fim da picada. E ele escreve de tal forma, de uma forma tão manipuladora, tão tendenciosa, que o leitor, quando lê aquilo, se ele não pensa, se ele não avalia assim, mas espera aí, qual o problema? Se ele não, meu Deus, se ele não vigia, ele é manipulado. E é isso que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu lembro que eu fui essa pessoa também manipulada. Porque eu nunca tinha colocado os meus pés na Igreja Universal, mas eu falava mal. Eu falava mal do Bispo Macedo, eu falava mal da Igreja Universal, eu falava mal do povo que ia na Igreja Universal. Eu era essa pessoa, infelizmente. Eu era. Não tem como negar e esconder isso. Mas, você vê, eu era essa pessoa que, apesar de me achar muito espertinha, era bem burrona, que lia essas mensagens tendenciosas e manipuladoras e acreditava em tudo aquilo ali que é falado. E, na verdade, temos sempre que questionar. Peraí, mas por quê? Como assim? E o que tem acontecido hoje em dia, a gente vê igrejas, muitas igrejas, a cada esquina você acha uma igreja de nome diferente, denominação diferente, igreja, nem vou mencionar porque eu também nem lembro nenhum nome, mas é igreja disso, igreja daquilo, igreja do não sei o quê, muitas igrejas. E as pessoas têm sido levadas a acreditarem em coisas que nem faz sentido, gente. Vocês já viram falar daquela igreja que todo mundo, quando supostamente é batizado com o Espírito Santo, começa a latir que nem cachorro? Ou começa a imitar algum animal? Pelo amor de Deus, gente. Por favor. Então, você vê como que as pessoas estão, às vezes, virando zumbis. Elas não questionam. E, desde que eu vim para a Igreja Universal, eu aprendi uma fé em um Deus que está vivo. Em um Deus que me deu um cérebro para pensar. Eu aprendi a usar uma fé inteligente. Eu aprendi a questionar coisas que para todo mundo, né, parece normal. Não, isso é normal.
Eu não questiono a palavra de Deus, eu questiono certas coisas que existem, certas mentalidades, certas ideias, que eu não vou poder entrar, por causa do tempo, não dá nem para entrar em detalhes, talvez um outro dia. Mas o que eu quero falar para vocês hoje é sobre o louvor. Eu estava pensando nisso. Porque outro dia uma pessoa me perguntou assim: ai, você sabe aquele louvor lindo? Ai, olha, quando eu ouço aquele louvor na igreja, eu me emociono, eu choro. Ai, eu amo essa coisa de louvor. Tem até igrejas que têm ministério de louvor, né? Não sei nem o que isso significa. Um pouco estranho, não sei. Porque para eles o louvor é cantar, então tem um ministério de música, né? Mas tudo bem. Não sei até onde que uma música pode levar. A música, ela sensibiliza o seu coração. Ela, sabe, é aquela coisa que leva um pouco, nos leva um pouco para a emoção. Mas voltando para o louvor, que a gente fala assim, olha, vamos louvar a Deus agora. Então a gente começa a cantar. Você está lá na igreja cantando aquele louvor. E às vezes você está cantando aquele louvor e você chora. E você fica imaginando aquilo ali que está acontecendo. Às vezes você está cantando aquele louvor, mas a sua cabeça está em outro lugar. Então eu pergunto, eu me questionei um dia. Sim, eu tô ali desde que eu esteja na sinceridade, tipo assim, poxa, meu Deus, olha, eu ofereço isso aqui, ó, o que esse louvor tá falando é o que eu ofereço de mim para o Senhor. Então, isso agrada a Deus, essa sinceridade, e você tá ali, você canta e você entra na presença de Deus, isso agrada a Deus, sim. O contrário, aquilo que você tá ali só cantando, se emocionando, nem tanto. Eu não creio que agrade tanto. E eu também acho que existe uma outra forma de louvor, eu compreendo e eu vejo isso, que é o louvor que nós damos a Deus com o testemunho da nossa vida. Esse sim, eu acho que é o louvor que realmente agrada a Deus. Um dia eu entendi isso. Sabe por quê, gente? Porque tudo que envolve almas, ganhar almas, levar almas para Deus, tudo que envolve almas agrada a Deus. Então, quando nós vivemos uma vida de acordo com a vontade de Deus, mas gente, eu digo de acordo, deixa eu explicar uma coisa, porque hoje em dia existe uma ideia muito errada daquilo que é viver de acordo com a vontade de Deus. As pessoas às vezes pensam que elas têm que se encaixar dentro de uma imagem, como se elas agora vão viver dentro da vontade de Deus, elas viraram robôs, então elas não podem cometer erros, elas não podem fazer nada de errado, assim, ó, olha, olhou para o lado, olhou para a direita, olhou para cima, tudo é pecado. Gente, isso não traz louvor para Deus, porque isso não é sincero. O que traz louvor para Deus, sabe o que é? É quando eu vivo dentro da vontade dEle, verdadeiramente, sabe? E, consequentemente, eu vou exalar o perfume dEle. Mas o que é viver dentro da vontade de Deus? É você se encaixar. É você viver, não assim, ó, a perfeitinha, a imagem da perfeição. É aquela pessoa que, ó, ai, tá amarrado isso daí, tudo é pecado, tudo. Não, não é isso. Mas é você ser você. Não é você querer passar uma imagem para todo mundo de uma santidade que, de repente, não existe. É você viver assim, olha, por exemplo, vou te dar um exemplo do que é viver dentro da vontade de Deus. Você estava ali, já aconteceu comigo. Teve um dia que eu estava assim com as minhas amigas e de repente eu falei uma besteira. Eu falei algo que eu não devia falar. Imediatamente, o Espírito Santo, ó, você não devia ter falado isso. Poxa, por que você foi falar isso? E aquilo ali ficou me...
E eu fiquei, puxa vida, eu não devia ter falado. Sabe o que eu fiz? Eu peguei as minhas amigas e falei, olha, queria pedir desculpas para vocês, porque naquele momento eu não estava vigiando e eu falei aquela besteira que eu não devia ter falado. Então eu queria pedir perdão para vocês, eu não devia ter falado daquele jeito. Isso, gente, é viver na humildade, isso é viver dentro da vontade de Deus. É você reconhecer os seus erros, assumir os seus erros. E a coisa é muito complexa, sabe? Que viver dentro da vontade de Deus é algo muito complexo. Porque, assim, não é o que muita gente pensa, que aquela coisa de você virou cristão, você virou crente, né, que todo mundo fala. Então, geralmente o crente, muitos crentes, eles começam a se achar melhores que as outras pessoas. Então, se entra na igreja uma pessoa que foge daquilo, logo de cara ela vê, entra aquela pessoa cheia de piercing, cheia de tatuagem, imediatamente aquela pessoa religiosa olha para aquilo e já censura, já critica. Isso não é viver dentro da vontade de Deus. Porque Deus nunca faria isso. Deus, o homem, o religioso, ele vê a imagem, Deus vê o coração, Deus vê o que está por trás de tudo aquilo ali, de toda aquela tatuagem, mas o religioso, sabe o que ele vê, gente? Ele vê assim, ai, que pecado, como pode fazer uma coisa dessa? Não sabe que isso é pecado, que a gente não deve tatuar o corpo, que a gente não deve furar, olha quantos piercings, que coisa horrível, olha esse cabelo rosa, sei lá, alguma coisa assim. Então, começa a julgar. Olha só, uma das principais coisas, um dos principais ensinamentos que a gente não deve fazer. Se a gente tem que julgar, temos que julgar a nós mesmos. E o que acontece muitas vezes? E eu não estou falando como se eu estivesse de fora, não, porque às vezes eu também cometo esse erro. Às vezes eu também julgo errado, porque eu não estou vigiando. E essas são as armadilhas sutis do diabo, para que a gente venha cair, para que a gente venha, dentro de uma igreja, virar pessoas hipócritas que pensam que estão vivendo dentro da vontade de Deus, mas não estão. Então, gente, o maior louvor que todos nós podemos dar ao nosso Deus é exalar o perfume dele, para que as pessoas olhem para a sua vida, para a minha vida e falem assim, poxa, essa pessoa tem algo de diferente. Olha, o que você tem de diferente, hein? O que é tão diferente em você? Eu quero ter isso que você tem. Esse é o louvor que Deus quer. Sabe por quê? Porque através daquilo que você está vivendo, que é dentro da vontade dele, você está exalando o perfume dele para as outras pessoas que começam a querer ter o que você tem. E o que você tem é o quê? É Deus. Então, você leva aquelas... Então, esse é o louvor do meu testemunho, do seu testemunho. E eu falei para vocês que ia contar o que aconteceu comigo. Eu fui nesse lugar e eu constantemente vou com uma amiga nesse lugar. Eu não quero falar para não expor a pessoa, né? E o que aconteceu? Teve um dia, depois de vários meses ir nesse lugar, essa pessoa chegou e falou para mim, poxa, eu não gosto da sua igreja, eu não gosto, mas você tem me mostrado, você e a sua amiga tem me mostrado um lado diferente, e eu vou lá para conferir, porque eu quero ter isso aí que você tem, que vocês têm. Ah, gente, vocês não imaginam a alegria na alma que você sente. Sabe por quê? Porque ela até falou assim, eu olho para vocês e vejo pessoas normais, eu não vejo pessoas que fingem ser alguma coisa, fingem uma santidade, que tudo é pecado, tudo é isso. Não é que eu acho que tudo vale, não, tá bom? Mas eu sou normal, gente. E você tem que ser normal.
dentro da vontade de Deus, aí você percebe, ó, isso aqui não foi legal, então eu vou lá e peço desculpas. Ó, eu falei o que não devia. Ai, meu Deus, me perdoa, eu falei o que não devia. Se eu tenho que me retratar com alguém, eu vou pagar o preço, eu vou me retratar. Mas, fora isso, eu sou uma pessoa normal. Então, eu tenho, e ao mesmo tempo, se eu vivo essa fé viva nesse Deus vivo, eu não vivo recriminando as pessoas. Eu não vivo julgando as pessoas. Isso não é de Deus. Então, quando você vive dentro da vontade dele, que é uma coisa complexa, é muito mais do que esses exemplos que eu dei. É aquela coisa de você ficar se vigiando o tempo inteiro e você cobrar mais de você, e você buscar. Meu Deus, olha, que pensamento foi esse? Meu Deus, os meus olhos. Ai, Senhor, me perdoa. Então, é um pouco mais complexo. É um vigiar que no início, né, quando eu iniciei, eu falava assim, ai, eu não sei se eu vou conseguir, mas hoje é uma coisa que já você consegue viver nesse ritmo de vigiar. E quando você escorrega, que você vai escorregar muitas vezes, você, meu Deus, ó, me perdoa. E você volta lá e você corrige, você sabe, você faz o que tem que ser feito. Então, esse louvor é o que Deus quer de mim e de você, minha amiga. Que o seu louvor, que o seu testemunho venha exalar o perfume do Senhor Jesus, para que as pessoas ao seu redor queiram ter o que você tem, não de coisas materiais, mas ter o que você tem no seu interior, essa paz, essa alegria, essa tranquilidade. E é isso que as pessoas estão buscando. Vamos levar esse Deus para elas, vamos viver essa fé, vamos louvar ao nosso Deus. Um beijo grande para todos vocês e até amanhã. Tchau, tchau. Oi, gente, aqui é a Nanda de novo. Se você curte essas mensagens, se você curtiu a mensagem de hoje e de toda vez que são postadas, eu queria convidar você a se inscrever aqui nesse canal. Por quê? Porque toda vez que eu postar algo novo, você imediatamente vai receber uma notificação de que um áudio novo foi postado. Então, seria uma boa ideia, porque aí você fica sempre em dia, sempre conectado e sempre se fortalecendo na fé. E eu queria aproveitar também, se você curtiu essa mensagem, que tal você propagar e ajudar outras pessoas, enviar para amigos, enviar para alguém que, de repente, vai ser muito ajudado com essa mensagem. E claro, não esquecer de curtir também. Um beijo, gente. Tchau!